Fala, torcida que canta e vibra. Infelizmente, o Danilo não veio, né, rapaziada? Tá aí, ó, ele fez uma publicação justificando aí o que aconteceu, né, mais ou menos. Dando moral ali pro Botafogo, que é o clube que paga o salário dele, né, não tem o que fazer. E explicando um pouco da situação, né? Que o Botafogo ele não tem o transfer ban por uma manobra judicial, né? Mas não tem dinheiro para lidar. Você vê aí quando o Barbosa chegou, ele falando que a diretoria expulsou ele do clube porque precisava do dinheiro para pagar salário. E muitas vezes aí a gente viu também o Botafogo. A gente até achou que tinha uma boa relação, né, com o Palmeiras, porque o Botafogo pediu adiantamento aí do Barbosa para poder pagar salário também, tá? Então vamos lá. O que o Danilo diz aqui nos stories? Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo, ou seja, não é uma decisão que ele tomou ou ele decidiu ficar. Realmente ele queria sair pro Palmeiras, mas está respeitando o seu clube. Até porque tem uma multa, né? De não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo respeite a minha de não ir para a Rússia nesse momento. Então é isso. Danilo vai ficar no Botafogo. Botafogo continua com dívida e com problemas. E a gente sabe, né? Com o Andréas Pereira aconteceu a mesma coisa. O Furra não quis vender por 20 e depois ele veio pro Palmeiras 6 meses depois por 10. Pelo campeonato que o Botafogo vai fazer, eu não acredito que ele vai se valorizar ainda mais. Para mim, o valor dele só tende a cair agora. Porque é um jogador que não vai disputar título, vamos lembrar disso. O Botafogo não disputa título nenhum esse ano. E quiçá daqui 2, 3 anos pode voltar a querer competir. Então é um jogador que tende-se a desvalorizar. Falou-se também numa multa aí de 20 milhões de euros para a Europa. E quem sabe, né? O Danilo pode ir para um Betis, para um Sevilha, para algum clube assim, fazer uma ponte e depois voltar para o Palmeiras, né? E aí, rapaziada, o Botafogo, né, que é só um bairro, achou de bom tom que é um rival do Palmeiras. Eu não sei de onde eles estão tirando isso. Eles estão criando uma rivalidade aí sozinho entre eles. Pra mim, a zoeira aqui tá tranquilo, rapaziada. O Danilo Santos, ó. Danilo Santos, jogador do Botafogo e seleção brasileira em campo. Infelizmente, esse seleção brasileira, a seleção voltou desvalorizada, vamos lembrar disso. E o Danilo nem jogou. Ou seja, se a seleção já foi mal e um jogador mal jogou, significa que nem capacidade entre os ruins ele tinha. E quem decidiu isso foi o Ancelotti. E saiu até uma matéria do Richarlison falando que, para o Ancelotti, o Danilo era um jogador varziano. A gente sabe, né, que o brasileiro não. Ele é mais intuitivo do que posicional, do que cumprir. É muito difícil essa parte tática pro brasileiro. E o Danilo é um jogador assim, né? No Palmeiras ele tava na lateral direita, lateral esquerda, voltando, marcando, atacando, fazendo gol, trocando passe. Ele ocupa todo o campo. É um jogador completamente diferente e tem físico para isso. Essa é a maior diferença, a maior virtude do Danilo na minha visão. E é isso, rapaziada. Danilo não vem mais. Vamos pensar aí. Quem que o Palmeiras poderia trazer? Para mim, poderia olhar o Marcos Antônio. Poderia olhar o André do Corinthians, André Ramalho, um excelente volante, se o caso é um volante. Se não for o caso de ter um volante, a gente deveria pelo menos olhar a lateral direita, porque eu já falei aqui, vou repetir, na minha visão, o Kelvin não tem nível para jogar no Palmeiras. Fechou? Tem o Saboia, né, da base, que pode subir também. E tudo tranquilo. Vamos aí pros títulos dessa temporada. Mas é engraçado aqui o bairro achando que é rival do Palmeiras. Todo mundo quer ser rival do maior do Brasil, né? Fechou? Então é isso, rapaziada. Dá aquele like, dá aquela moral, se inscreve. Deixa um comentário aí também, que no próximo vídeo eu falo sobre esses comentários que vocês deixarem. E é isso. Um abraço, é nóis.